Jesus orou para que não passasse pela morte da cruz. Será? Vem ler comigo. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo certinho? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Ivan Cleito e seja bem-vindo ao canal Leia Comigo. E no vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre um assunto bastante conhecido de praticamente todos que já ouviram falar a respeito de Jesus. Te convido a ficar até o final desse vídeo para que você possa entender, mediante as referências bíblicas, que Jesus nunca orou ao Pai pedindo para que ele não passasse pela morte de cruz. Isso mesmo, essa não foi a oração de Jesus e eu quero lhe provar. Embora essa seja a compreensão da maioria das pessoas quando leem a passagem lá em Lucas, quando diz respeito a Jesus no Getsemane, estando em angústia. Antes de progredirmos, já deixa o seu like abençoado e se inscreva no canal que é de grátis. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vejamos a passagem que remete à oração de Jesus, compreendida pela maioria das pessoas como sendo um pedido de socorro para não passar pela cruz. A passagem se encontra em Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 39, que diz assim: Como de costume, ele saiu e foi ao Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegaram ao lugar escolhido. Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele se afastou, mais ou menos à distância de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus está perto do fim do seu ministério terreno. Ele convida os discípulos para ir a um lugar reservado, como de costume, para orar. E chegando ao lugar, ele convida para avançar com ele apenas 3 discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João. Mesmo assim, ele pede para que fiquem em vigilância e em oração, enquanto ele vai mais adiante a fim de falar a sós com o Pai. Aparentemente fica claro na leitura que Jesus está rogando ao Pai para não experimentar a morte. E isto o texto de fato diz claramente. Ao ler cálice nesse texto, precisamos compreendê-lo no contexto bíblico. Quando os filhos de Zebedeu, junto com a sua mãe, fizeram um pedido inusitado a Jesus, para que um assentasse à direita e o outro à esquerda em seu reino, Jesus disse: Não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam que sim, e Jesus ainda retrucou, dizendo: Bebereis o meu cálice, ou seja, experimentarão a morte, assim como eu, por anunciar o reino de Deus. Quanto ao se assentar um à minha direita e o outro à minha esquerda, isso está nas mãos do Pai. Vejamos o contexto da passagem de Lucas, que aliás lemos o mesmo episódio sendo também narrado por Mateus, como também por Marcos. Os 3 juntos constituem o que chamamos de evangelhos sinóticos. Mas apenas em Lucas leremos um detalhe que fará toda a diferença. Além de já sabermos que Jesus estava no Getsemane orando, lemos ainda no versículo de número 44 as seguintes palavras: E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lemos ainda em Mateus e Marcos, Jesus dizendo que a sua alma está profundamente triste até a morte. Observe o que ficou registrado e foi narrado por Lucas, que além de discípulo de Jesus, ele também era médico, dizendo que o suor de Jesus se tornou em grandes gotas de sangue. Esse fenômeno que aconteceu com Jesus é uma situação rara com poucos registros na medicina, mas o pouco que se tem de informação torna-se bastante para saber que o estado de Jesus foi de tamanho estresse e sofrimento psicológico, que seu suor se misturou com o sangue. Esse quadro clínico é chamado de hematidrose. O que Jesus estava experimentando naquele momento era o peso do pecado de toda a humanidade sobre si. Ele estava carregando sobre si as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. Era o peso da separação do Pai, por ocasião dele, Jesus, se fazer pecado por nós. Sobre si estava o fardo da condenação, para nós alcançarmos justificação. Jesus não está rogando ao Pai para não passar pela cruz, mas que todo aquele sofrimento que ele está sentindo pela humanidade não frustre o plano da cruz, já que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado sobre o madeiro. Na verdade, não faz sentido algum Jesus não querer passar pela cruz, já que este era o seu propósito, e ele mesmo já tinha nos deixado claro através da sua palavra. Vejamos mais algumas referências para nos dar uma base mais sólida.
e temos no que se agarrarmos para tal afirmação. Em João capítulo 12, versículo de número 27, nós lemos as seguintes palavras: Agora minha alma está angustiada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente com este propósito que vim para esta hora. Lemos também em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23, o seguinte: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Obviamente que Jesus não repreendeu Pedro aqui à toa, já que era necessário que Jesus fosse até Jerusalém e ali ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Olha o que está escrito em João, capítulo 18, versículo de número 11, logo após Jesus encerrar a oração em Getsemane e estar sendo preso. Pedro pega a sua espada e acerta a orelha de um soldado. Jesus então diz a Pedro as seguintes palavras: Guarda a espada na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Estaria Jesus louco? Pedindo para não passar pela cruz, mas depois lembrou que era a cruz que o aguardava? Que era essa de fato a sua missão? Ou devemos acreditar, como a maioria talvez assim pense, que Jesus estava prestes a desistir? Obviamente que não. Muitas foram as situações em que os seus algozes pegaram em pedras para tentar matá-lo, e ele precisou sair do meio deles para não ser morto. Em outras ocasiões, eles não conseguiram prendê-lo porque ainda não era chegada a sua hora. A cruz o aguardava. Essa era a ferramenta que seria usada para a redenção da humanidade, quando Cristo verteria o seu sangue nela. Uma outra passagem que nos deixa muito claro que Jesus não orou pedindo para não passar pela cruz está em Hebreus, no capítulo de número 5, versículo de número 7. Leiamos. Jesus, nos dias da sua vida na terra, ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua obediência. Observe que Jesus orou para não experimentar a morte, e foi ouvido segundo esse relato bíblico. Obviamente não está tratando de Jesus na cruz, pois nela ele roga com uns salmos dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas no registro de Hebreus, nós temos a informação de que ele foi atendido. Para finalizar, quero que fique muito bem claro a você, que me ouve e ficou até esse presente momento, que Jesus não foi crucificado por conta dos judeus compatriotas que o incriminaram, nem tampouco foi por causa de Roma com suas leis. Jesus não foi crucificado porque Pôncio Pilatos concordou com o brado da multidão que gritava enfurecida: Crucifica-o, crucifica-o. Lemos o seguinte em João capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade, poder para dá-la e também para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jesus se entregou voluntariamente. Nem mesmo a morte tem poder sobre Jesus, pois o dono da vida precisou entregá-la por um breve momento para depois reatê-la. E tudo isso para que eu e você tivéssemos o privilégio de obtermos a salvação mediante o seu sangue e sua morte vicária. A cruz não é símbolo de derrota, é sinônimo de vitória, é brado que está consumado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like abençoado e me dê uma força se inscrevendo no canal, é de grátis. Temos vídeo no canal todas as quarta-feiras com resenhas de livros que li, recomendações de livros cristãos ou não e muito mais. Que Deus os abençoe. Até a próxima e tchau!